disposição para aprender de ti. Me dá disposição. Olá, paz do Senhor Jesus, seguimos firmes neste propósito. Eu quero encorajar você a não desistir, segue firme, porque lá na frente você tem grandes bênçãos para colher de tudo que está semeando neste instante com o Senhor Jesus. O Senhor disse e Ele prometeu que aquele que semeia colhe. Tudo aquilo que plantamos nós colhemos. Então plante conhecimento e colha sabedoria. Nós vamos seguir no nosso plano de leitura no capítulo de número 2 do segundo livro de Coríntios. Seguimos agora no capítulo de número 3, capítulo de número 3 e 4 nós vamos ver hoje. Nós vamos ler uma passagem aqui, alguns versículos aleatórios, eu vou falando um pouquinho e a gente vai lendo algumas coisas que eu destaquei aqui para a gente ler. Então agora a gente vai observar alguns cuidados que Paulo tem, como eu falei, agora ele trata, as palavras dele são um pouquinho mais mansas, né? E Paulo vai tratar de alguns assuntos, mas mesmo assim, muito importantes para a igreja daquele tempo e no nosso tempo. Capítulo de número 3 e versículo de número 5, diz assim: não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. E a lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Como eu falei, Tito, ele esteve visitando a igreja em Coríntios e trazendo informações a Paulo a respeito das coisas que estavam acontecendo por lá, nesse intervalo entre o primeiro livro que nós já lemos e este livro que estamos lendo agora. Tito, ele foi levar uma outra carta que Paulo escreveu, que não está na Bíblia, já comentei isso. Então, nessa ida até os Coríntios para levar essa carta escrita por Paulo, Tito trouxe até Paulo algumas informações a respeito da igreja e agora Paulo vai responder a respeito disso que estava acontecendo lá. Então, Tito trouxe algumas informações dizendo a Paulo que existia um grupo, né, liderado lá, existia uma liderança que se opunha, né, era oposta aos ensinamentos de Paulo. E Paulo, então, agora vai iniciar o capítulo de número 3 falando a respeito de uma carta de recomendação, porque naquela época era bem comum, era frequente que as pessoas mandassem os seus mensageiros com uma carta de recomendação que ia estabelecer a identidade desse transportador. Essa pessoa ela ia transportar alguma coisa para alguém e esse alguém ele dava uma carta de recomendação recomendando a pessoa que ia até outra, né? Recomendando a veracidade, a pessoa, a fidelidade dessa pessoa. Então, Paulo inicia agora o capítulo 3 falando sobre isso. Existem pessoas lá duvidando da autoridade de Paulo, duvidando da fidelidade daquilo que ele está pregando. Eles estão se opondo à pregação de Paulo, ao evangelho que Paulo está ensinando. Então agora Paulo vai dizer, mas nós não necessitamos de carta, porque vocês são a minha carta. Se tudo que eu tenho pregado não é uma verdade, não tem um respaldo, não é verdadeiro, como que nós vamos explicar o que está acontecendo? A conversão de vocês, a vida de vocês é a minha carta. Nós não necessitamos de carta para provar a autoridade que nós temos enquanto ministros de Deus, porque vocês são a nossa carta, vocês são a prova de que aquilo que eu falo é verdadeiro. Tudo que está acontecendo na vida de vocês, a conversão, o reconhecimento do evangelho na vida de vocês é a prova de que eu sou sim ministro enviado da parte de Deus até vocês. Então Paulo vai trazer essa questão, né, que eles conheciam por causa da carta de recomendação que eles costumavam mandar, dizendo que ele tinha sim autoridade da parte de Deus devido à igreja que estava sendo formada ali. Então a igreja era a própria carta. Com isso Paulo não está
condenando, né, as cartas de recomendação que nós temos o cuidado de mandar de uma igreja para outra. Ele está apenas dizendo que para aqueles que estão se opondo àquilo que ele está pregando, que a carta dele, mais do que aquela escrita, são as pessoas que estão ali na igreja, que foram resgatadas pelo evangelho, escolhidas, né, separadas pelo evangelho que Paulo tem pregado. E aí ele vai continuar, mas essa autoridade, eu fui escolhido como ministro de Deus não pela minha capacidade, não porque eu sou capaz, não porque eu tenho sabedoria, porque eu sou pequeno, não sou nada e nem sou digno, como ele disse lá na primeira carta, né? Ele vai dizer, a minha capacidade, as palavras que eu tenho falado, elas não vêm de mim, a minha capacidade, eu sou adequado para isso, pela misericórdia do Senhor. Então ele vai dizer, não que eu seja capaz, não porque Deus me escolheu pela minha capacidade, mas Deus me escolheu porque Ele me capacita. A escolha foi de Deus, a graça é dele, e a capacidade de tudo que eu falo, a sabedoria em tudo que eu tenho falado, não vem de mim, mas vem do Senhor. Então Paulo, ele termina aqui no versículo de número 6, dizendo a esses opositores que, né, eles queriam permanecer na lei, que Cristo veio para libertar o povo da lei. Então eles diziam, a lei, ela mata. Ele diz aqui no versículo de número 6, a lei mata, mas o Espírito, ele traz vida. Por quê? Porque a lei, todos infringiam esta lei. E quando o povo infringia esta lei, esse não cumprimento da lei, ele trazia morte para o povo. E aí Paulo vem dizer, mas o Espírito, ele traz graça, ele traz o poder de arrependimento, de perdão. Então a lei, enquanto a lei mata, enquanto a lei traz acusação, traz juízo e traz morte, o Espírito de Deus e a graça que o Senhor manifestou, ela veio trazer vida, né? Veio trazer arrependimento de pecados e veio trazer a oportunidade do perdão de Deus e a vida eterna. Então Paulo vai explicando agora aos coríntios a respeito disso que está acontecendo lá, a respeito dessa oposição que está tendo lá. Então aí Paulo vai continuar no capítulo de número 3, esclarecendo esta visão, porque eles querem permanecer na lei. E aí Paulo traz então agora a questão lá de Êxodo 34, quando Moisés desce do Monte Sinai, que ele foi falar com o Senhor, e ele desce. Enquanto Moisés fala com o Senhor, ele tira o véu do seu rosto para falar com o Senhor. Mas quando ele chega ao povo para falar com o povo, ele coloca um véu sobre o seu rosto e o povo não consegue ver nitidamente a glória que está sobre o rosto de Moisés. Eles veem a glória do Senhor no rosto de Moisés obscuramente, atrás do véu. E agora Paulo vai trazer esta comparação a esses que estão se opondo. Ele vai dizer, vocês têm que tirar esse véu, porque o véu já foi rasgado. Enquanto vocês permanecerem com esse véu, vocês não conseguem ver a glória do Senhor nitidamente. É isso que Paulo vai dizer lá no versículo de número 15, ainda no capítulo 3. Ele vai dizer, até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido e a gente consegue ver a glória do Senhor. Paulo vai dizer, isso é gradativo. Quanto mais nos achegamos ao Senhor e permitimos que o Senhor rompa, né, retire esse véu dos nossos olhos, mais nós conseguimos enxergar a sua glória, a presença do seu Espírito e a graça que ele veio nos oferecer. Então o que Paulo está dizendo é que este povo, enquanto ficava se opondo àquilo que Paulo pregava, porque eles permaneciam com o véu e não permitiam que o Senhor manifestasse a sua glória, né? Manifestasse o seu poder sobre a vida deles. E enquanto eles não rompessem esse véu, eles não conseguiriam ver nitidamente a glória do Senhor. Porque Paulo vai dizer, isso é uma escada gradativa, vocês vão aprendendo. Quanto mais vocês chegarem próximos do Senhor, quanto mais romperem e rasgarem esse véu, retirarem esse véu dos seus olhos, mais vocês verão aquilo que o Senhor veio fazer, mais vocês verão a graça e a vida que ele veio oferecer através do seu Espírito, através da sua presença.
Agora já no capítulo de número 4, Paulo ele vai continuar falando com respeito, concluindo, né, esta questão da autoridade ministerial que ele tem, e ele vai iniciar o capítulo dizendo: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Ainda o versículo 3 vai dizer assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Então Paulo ele vem confirmando, vem concluindo aquilo que ele vem dizendo no capítulo 3 a respeito da sua autoridade ministerial. Paulo vai dizer a esses críticos que o que ele tem falado é verdade sim, que ele nunca foi dissimulado, que ele nunca pretendeu mentir, porque ele nunca veio enganar ninguém, apenas ele veio cumprir aquilo que pela misericórdia de Deus, o Senhor incumbiu a ele. Paulo diz que o problema, então ele vai reafirmar aqui, o problema não é a mensagem, é o véu que encobre o olhar deles. E então Paulo vai falar a respeito das suas aflições. Lá no versículo 8 ele começa a falar para confirmar, né, o ministério de Deus. Ele vai começar a falar das aflições que ele passou, vai falar das perseguições. Ele começa a fazer a comparação, né, de que tudo que ele passou não o destruiu, né, apesar de ter causado dores, apesar de ter causado aflições, né, foi tudo para a glória do Senhor. Então ele vai dizer: todas as minhas aflições tiveram um motivo, tiveram um propósito, portanto, essa é a verdade que eu tenho pregado, senão tudo isso, né, não seria verdadeiro. Todas essas perseguições que eu tenho sofrido, elas não seriam verdadeiras. Então, Paulo vai trazendo a memória dessas pessoas que ele é sim ministro escolhido pela parte de Deus, e ele vai dizer: todas essas aflições que ele tem passado, elas são motivo para ele de glória, né? Motivo que ele venha se alegrar, porque a glória do Senhor, diz Paulo, a glória do Senhor se manifesta na vida daqueles que se propõem, né? Se doam. Paulo ainda vai fazer uma comparação, que eu quero encerrar aqui com essa comparação, porque eu acho ela muito profunda. Lá, continuando no capítulo, ele vai comparar, no capítulo 4, ele vai comparar, do verso 8 ao verso 12, ele vai comparar a vida do cristão a vasos de barro. Naquela época, o povo de Coríntios, eles vendiam vasos de barro por um preço bem irrisório, bem barato no comércio, né, nos mercados da cidade de Corinto. Por 1 ou 2 moedas de cobre, eles vendiam esses vasos. Então, eles compravam esses vasos com o intuito de levar e colocar e usar esses vasos de barro como lamparinas de pavio. Eles colocavam para que esses vasos trouxessem a luz a um determinado ambiente. E agora Paulo vai fazer essa comparação. Nós somos como esses vasos de barro, sem nenhum atrativo, nada belo, né? Não chama atenção em nada, são simples vasos de barro, baratos, né? Fáceis de adquirir no mercado, porém, né, de uma eficiência, de uma eficácia, aquilo que ele faz é muito importante, né? Traz à luz. Então Paulo vai fazer essa comparação. Nós somos como os vasos de barro, porque trazemos boas novas, não temos nenhuma beleza, não temos nada de especial, não temos capacidade, não somos grandes, não somos sábios, mas aquilo que nós trazemos, aquela palavra que nós pregamos, ela traz luz, né? É isso que Paulo, eu acho uma comparação assim muito bela, né, pra gente guardar no coração. Coisas simples, o Senhor usa coisas simples, usa coisas pequenas para fazer coisas grandiosas para a glória do seu nome. E Paulo faz agora essa comparação, porque a igreja, né, os coríntios, eles conseguiam compreender bem
a beleza, né, ou a não beleza de um vaso de barro, que era bem comum, né, no mercado daquela época, não era dificultoso de comprar, qualquer um passava ali e comprava porque ele não custava caro. E aí Paulo vai dizer, é assim que o Senhor faz, coisas pequenas que fazem coisas importantes, que têm funções específicas, funções importantes no reino de Deus. E Paulo encerra então, eu quero ler o versículo 18, dizendo assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas que as que não podemos ver durarão para sempre. Então, Paulo agora vai trazer, né, e deixar aqui esse conselho, finalizando o capítulo de número 4. Não atente para aquilo que os seus olhos veem, nem sempre aquilo que os nossos olhos veem é o mais importante. Paulo vai dizer, atente, tenha um foco naquilo que é eterno. Nós temos que colocar um foco na nossa vida, nós temos que ter uma meta no Senhor Jesus. Então, não fique preocupado, tão preocupado, ou não aplique todas as tuas forças ou a maioria das tuas forças naquilo que é terreno. Não aplique o teu coração para trabalhar, né, com mais disposição naquilo que é terreno, mas aplique a tua força, o teu coração, a tua sabedoria naquilo que é eterno, né? Porque aquilo que é eterno, ele tem uma recompensa. O que é daqui, as coisas daqui, elas passam. Depois que a gente conquista, elas às vezes deixam de ser tão importantes, deixam de ser tão valorizadas. As coisas daqui, elas se desgastam, elas corroem, elas deixam de ser atrativas. Mas o que é eterno não passa, diz Paulo. Aquilo que é eterno, ele dura para sempre, ele traz uma recompensa eterna sobre a sua vida. Então, Paulo deixa agora aos Coríntios, finalizando esse capítulo de número 4, esse conselho, e é com essa palavra que eu quero encerrar o nosso vídeo hoje, dizendo para você então, tenha um foco, busque no Senhor, abra o seu coração para entender o que você quer da parte de Deus, o que você quer buscar, o que o seu coração deseja da parte do Senhor. Coloque uma meta na sua vida e procure romper, rasgar esse véu dos seus olhos, tirar da sua frente e focar na glória do Senhor e buscar aquilo que é eterno para a sua vida, aquilo que não tem preço e que nada nessa terra pode ser comparado àquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Que Ele te abençoe, te prospere e que te dê graça e conhecimento através dessa leitura. Leia o capítulo na íntegra, 3 e 4, e seja abençoado em nome de Jesus.